Olá. Neste argumento, eu vou entrevistar o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar sobre um decreto legislativo apresentado pelo senador recentemente, que trata sobre a representação dos estados. É um decreto que, por sinal, vem provocado bastante polêmica aqui no Senado Federal. Senador, eu queria que o senhor primeiro destrinchasse esse tema. Qual é o objeto desse seu decreto legislativo? O TSE, ele lançou uma resolução que altera o número de cadeiras de alguns estados na Câmara Federal e nas câmaras ou nas assembleias legislativas. E o decreto vem exatamente para suspender essa decisão do TSE. Por quê? Porque é prerrogativa do Congresso, porque esse tema só pode ser tratado através de lei complementar. E essa resolução ela é de uma decisão administrativa do TSE. E o que o motivou é que, segundo essa resolução, haveria uma redução na bancada do Rio de Janeiro. Também. Estado que o senhor representa. Também, mas eu tenho deixado bem claro, e aí está a polêmica. Porque o artigo 45 da Constituição, ele determina que assuntos que dizem respeito a assunto eleitoral e representação só pode ser tratado por lei complementar. Então, quando o TSE, numa resolução administrativa, ele fala o número de cadeiras que vai ter a mudança. Invadiu a prerrogativa. Ele está invadindo a prerrogativa. Perfeito. Alguns defendem que existe uma lei, lei complementar 78, que delegou isso ao TSE. Só que, por outro lado, a Constituição também afirma, no artigo 68, que não pode ser delegada a competência exclusiva do Congresso na lei complementar para qualquer outro poder. Sei. Então, realmente, o que seria necessário? O Senado aprovar uma lei complementar definindo o assunto. Então, o que eu fiz? O decreto, inclusive com um detalhe muito importante, na sessão que foi votada a resolução, a presidente Carmen Lúcia e o vice-presidente do TSE, Marco Aurélio, foram voto contra. E são membros do Supremo Tribunal. Inclusive defendendo essa tese que eles consideravam que não cabia o tribunal legislar nesse assunto. Era competência do Congresso. O que deveria ser feito, poderia ser avisado ao Congresso que havia uma lacuna com respeito a esse assunto. Que a lei já tem muitos anos, então precisava realmente fazer uma atualização. Com base no último censo. Com base no último censo. Então, foi nesse ponto. Então, o decreto, ele suspende a decisão do TSE. Assim como eu apresentei o decreto, logo em seguida eu apresentei já a lei complementar. Um projeto. Eu tenho um projeto de lei complementar, o decreto tem o número 85 e a lei complementar tem o número 221. E no que difere a resolução do TSE dos critérios adotados pelo senhor no projeto? O que difere é o seguinte, como eu falei, a questão minha não era o mérito da resolução. Tanto é que o projeto de lei complementar é o mérito da resolução. O senhor repetiu. Repeti. O mesmo teor. Não todo. Não todo. Tá. Adequei e ajustei para melhor no sentido seguinte. A resolução do TSE determinou em cima do censo de 2010, que é o censo decenal. O meu projeto define já para todas as eleições daqui para frente que um ano antes da eleição, o censo que nós tivermos mais atualizado é o que vai valer. É o que vai ser aplicado. Sendo o decenal ou a projeção do IBGE. Então, não temos tempo agora mais para que o projeto seja aprovado já para a próxima legislação. Vamos pensar o seguinte, que aprovemos o projeto mais adiante. Quando chegarmos em 2017, se fosse mantida a resolução, nós teríamos que olhar para 2010. Com o projeto, não. Chegando 2017, um ano antes da eleição de 2018, nós iríamos pela projeção do IBGE. Então, o que significa que o número mínimo é mantido, o número máximo também é mantido, o número total também não é alterado, o que fica flutuante é exatamente quem não está nem no mínimo e quem não está no máximo. Pode ser que numa eleição o Estado ganhe 1, pode ser que na outra eleição o Estado perca esse 1.
mas o que fica definido são os parâmetros que vão realmente acompanhar as eleições. E como, no caso específico da bancada do Rio de Janeiro, como seria, como é hoje, no como projeto, seria no projeto? No projeto, o Rio continua perdendo um. Sei, um deputado federal. Continua perdendo um deputado federal. E quantos deputados estaduais? Estaduais eu não tenho esse número, eu até pedi assessoria para levantar isso, porque eu me concentrei na questão do federal, mas certamente vai diminuir. Quantos estados perdem? O senhor lembra de mais algum? Olha, Paraíba, por exemplo, perde 2 federais, Paraná perde 1, nós temos também o Piauí perde também, ou perde 1 ou perde 2. Ou seja, interessa a diversos estados. Nós temos aí 8 estados que perdem. Sei. Nós temos, se eu não me engano, 6 estados, ou os mesmos 8, que ganham. Inclusive o Pará é o maior beneficiário. O Pará ganharia 4 deputados federais. E temos estados que vão permanecer inalterados. Sei. Então, a resolução, o decreto aprovado hoje, na CCJ agora vindo para o plenário, eu creio que deve seguir a mesma votação. Por quê? Porque existem os que perdem, existem os que ganham e existem os que se mantêm. Mas eu deixo bem claro, e nós vamos para o debate, que a minha decisão, o meu decreto, não é briga de poder. Não é não aceitando a decisão, mas é protegendo, como diz o artigo, inclusive foi em cima desse inciso que nós fizemos o decreto, o inciso 11 do artigo 49 da Constituição determina exatamente isso, que o Congresso, ele tem que zelar por suas prerrogativas. Pelas suas prerrogativas. Perfeito. Que não pode ser invadido por atos normativos de outros poderes. E como foi esse primeiro round de discussão? Foi muito dividido? O senhor acredita que, quando chegar ao plenário, o seu decreto, esse que o senhor apresentou, vai ser aprovado? Eu creio que sim, mas o debate foi bom, foi um debate muito produtivo e a votação foi apertada. Não foi fácil, não. Foi 12 votos a 10. A 10. E aí ele foi aprovado na CCJ. Agora ele vem para o plenário, mas nós vamos trazendo e procurando trazer essa consciência aos outros senadores, né? Que o decreto é para proteger e resgatar a prerrogativa do Senado, acompanhando o voto da presidente do TSE e do vice-presidente. Depois nós discutimos o projeto de lei, que se aprovado, aí que eu digo que não é em causa própria, porque o Rio continua perdendo um. Sei. Agora, de qualquer maneira, essa discussão não vai se concluir a tempo de vigorar para a próxima eleição de 2014, por causa do princípio da anualidade. E é bom, eu coloco isso é bom, porque a resolução já aplicação imediata. Nós estamos às vésperas da próxima eleição. Perfeito. E eu acho que o debate tem que ser aprofundado, porque a questão não é só o censo. Tem senadores que já discutem, será que nós podemos montar a representação não em cima do número de habitantes, mas em cima do número de eleitores, que é realmente quem decide? Muito se falou sobre existe uma distorção muito grande na representatividade do Brasil. Então eu creio que o decreto aprovado e o projeto entrando em debate, eu creio que nós vamos abrir um debate muito profundo nesse sentido. E isso precisa de tempo. Perfeito. Então eu creio que temos tempo para preparar isso para a próxima legislatura. Não a de 2015, mas a de na eleição de 2018. Nós da TV Senado, naturalmente, vamos acompanhar de perto esse debate que interessa ao eleitorado em geral, especificamente de alguns estados, como o senhor se referiu aí. Ok, obrigado. Muito obrigado pela entrevista, senador. Ok, obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Eduardo Lopes. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, podem usar o telefone pelo número 0800 61 2211 ou acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/tv. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.